Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje, dando sequência aí à nossa bioquímica, vamos estar falando sobre a água. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, a sua sugestão e aí você dá aquela força no nosso trabalho. Então, sem mais delongas, vamos à aula de hoje sobre água. Quando nós pensamos na molécula de água, nós estamos diante de uma molécula formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Daí a fórmula da água, né, conhecidíssima H2O. Esses átomos de hidrogênio e oxigênio interagem por ligações covalentes, ou seja, as ligações interatômicas entre os átomos de hidrogênio com o átomo de oxigênio na molécula de água são ligações do tipo covalente, ou seja, ocorre um compartilhamento de elétrons. Além disso, essa ligação covalente é uma ligação covalente polar. Por quê, professor? Veja, o hidrogênio ele tem uma eletronegatividade. O oxigênio também tem uma eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons. Só que a eletronegatividade do hidrogênio e do oxigênio são diferentes. Logo, a atração que um e que o outro irá exercer sobre o par de elétrons não é a mesma. Então, por isso a gente diz que é polar. Como o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele atrai mais para perto dele o par de elétrons. Por isso ele fica com a carga aí parcialmente negativa, ao passo que, como o oxigênio atrai mais e, consequentemente, o hidrogênio atrai menos, o par de elétrons fica mais distante dele, logo ele assume uma carga parcialmente positiva. Daí nós dizemos que a molécula de água ela é polar ou parcialmente polar. Possui aí um polo negativo, com carga negativa no oxigênio e positiva nos hidrogênios, e a molécula ainda possui aí uma geometria do tipo angular, com um ângulo de 104,5 graus, beleza? Isso aí é só uma curiosidade, vocês não precisam decorar. Agora, outra coisa que é importante é vocês saberem também o tipo de interação que ocorre entre uma molécula de água com outra molécula de água, ou seja, as forças, as interações, as ligações intermoleculares que ocorrem entre as moléculas de água. E são do tipo ligação de hidrogênio, antigamente chamadas aí de pontes de hidrogênio. Então, uma molécula de água, ela se liga com outras 4 moléculas de água através da ligação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Como eu estou colocando aqui para vocês, ó. O oxigênio de uma molécula aqui, tem essa molécula central, né? Vamos começar por ela que é melhor. O hidrogênio dessa molécula, carga positiva, se liga, estabelece uma ligação de hidrogênio com o oxigênio, que tem carga negativa de outra molécula. Esse hidrogênio é a mesma coisa, e como o oxigênio tem 2 cargas negativas, o oxigênio dessa molécula central consegue estabelecer 2 ligações de hidrogênio, uma com essa moléculazinha aqui e outra com essa outra moléculazinha aqui. Então, ligação interatômica covalente, polar, ligação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio, onde uma molécula de água pode se ligar aí a outras 4. E aí, nesse sentido, nós temos 2 tipos de substância que nós podemos classificar com relação a ter afinidade ou não ter afinidade com a água. São elas substâncias hidrofílicas, que são aí amiguinhas da água, possuem afinidade com a água, como aí proteínas, o NaCl, que é o exemplo clássico, né? E substâncias hidrofóbicas ou substâncias que são sem afinidade com a água, são inimigas da água, que são substâncias apolares, como por exemplo aí os lipídios. Então, substância hidrofóbica, apolar como os lipídios, não se dissolve em água. Contudo, substâncias hidrofílicas, que são aí amigas da água, têm afinidade com a água, se dissolvem em água. E o que seria se dissolver em água? Vou utilizar aqui o exemplo do NaCl, aí, o cloreto de sódio, que é clássico. O cloreto de sódio, quando ele se dissocia, ele forma íons Na+, e íons Cl-. Aqui estaria ele antes da dissociação, beleza? E aqui o NaCl dissociado. No que ele se dissocia, se ele está em água, o que acontece? O Na tem carga positiva.
Então, várias moléculas de água vão ficar aqui ao redor dele com o oxigênio voltado para ele. Por que com oxigênio, professor? Porque é o oxigênio da água que corresponde à parte, digamos assim, negativa da molécula, ou seja, que tem aí a carga negativa. Já o íon Cl-, é o cloro, ok? Ele também vai interagir com moléculas de água, porém nós vamos ter aí os hidrogênios da molécula de água voltados aí para o íon Cl-, uma vez que na molécula de água são os hidrogênios que possuem aí a carga positiva da molécula. Então tá aí a questão da dissolução. O que significa, né, na prática, dissolver uma molécula aí de NaCl em água. Dito isso, a gente vai passar aqui agora para uma parte que também é muito importante, que cai bastante em prova, que são as propriedades e características da água. Primeira delas, a água é um solvente. Nós dizemos até que é o solvente universal. Mas esse lance da água ser solvente, ele se dá em função de que a água ela dissolve muitas substâncias, que são substâncias polares. E aí, quando nós consideramos solvente universal, é porque nós estamos pegando aí, por exemplo, o nosso corpo. Nosso corpo é constituído aí por 65, 70, 75% de água. Então, nós temos muita água no nosso corpo. Então, nós temos uma quantidade aí enorme de processos que acontecem em presença da água e uma quantidade enorme de moléculas cuja água consegue dissolver. Então, por isso, nós dizemos que ela é o solvente universal, mas lembra, nós aí estamos adotando como referência, por exemplo, o nosso corpo. Contudo, a água ela é um solvente e dissolve diversas substâncias, como já até expliquei para vocês, tá? Aqui só para reforçar a questão da dissolução do NaCl, ok? E ela participa aí de diversas reações, dissolve substâncias que são polares, moléculas que são polares. Outra característica muito importante é a coesão. E aqui coloquei essas duas gotinhas de água para vocês já ficarem com a ideia de que a coesão tem a ver com uma molécula de água e outra molécula de água, ou seja, é a capacidade que uma substância tem de permanecer unida, resistindo à separação. Ou seja, é a capacidade que uma molécula de água tem de ficar unida a outra molécula de água, resistindo assim à separação. E essa união entre as moléculas de água, como nós já vimos, se dá através de ligações de hidrogênio. Vindo dessa propriedade aí, dessa característica de coesão, nós temos aí a tensão superficial, que está relacionada à coesão, e até deixei aqui para vocês. Mede quanto difícil é estender ou quebrar a superfície de um líquido. Então vocês já devem ter visto um insetinho sobre a água, né? Aquele mergulho de barriga, pá, que você vai com o corpo inteiro, com a barriga direto na água, que a gente chama aí de mergulho bomba, que fica ardendo pra caramba, fica vermelho, né? Aquela brincadeirinha também de jogar pedra no rio, a pedra vai quicando, né? Tudo isso aí são exemplos para evidenciar a tensão superficial. Mede o quão difícil é estender ou quebrar a superfície de um líquido. Então, ali na superfície de um líquido, no caso da água, nós temos constantemente as ligações de hidrogênio sendo quebradas, porque elas não são tão estáveis no estado líquido, mas a todo momento elas estão sendo refeitas também, o que garante essa tensão superficial. E aí, é claro, um inseto ele consegue andar na água porque é um ser extremamente leve, beleza? Então ele não chega a conseguir romper essas ligações de forma que ele afunde na água, entre pela água e por aí vai, beleza? Então tá aí, tensão superficial é uma propriedade relacionada aí à coesão, beleza? E quando a gente fala dessa interação por ligações de hidrogênio no estado sólido, elas são aí mais intensas de certa forma, são mais difíceis de se desfazer, certo? Por isso que o gelo ele é bem sólido e tudo mais, tá? E a água no estado líquido, ela é fluida justamente por conta dessas ligações elas estarem se desfazendo a todo momento, porém, como já falei para vocês, se refazem. Então tá aí coesão e tensão superficial. Além disso, nós temos também a propriedade de adesão.
que aí já diz respeito à união da molécula de água, não com outra molécula de água, mas com outras moléculas com as quais ela tem afinidade, certo? Está aqui, ó, capacidade da molécula de água de se unir com outras moléculas por conta de sua polaridade, ou seja, água se unindo com outra molécula que também seja polar. E por que tem que ser polar? Lembra? Moléculas apolares têm aversão à água, são inimigas da água, não gostam de água. Então, quando você pega, por exemplo, um lipídio, cera, né? A cera é uma molécula bem apolar. Então, se você jogar uma água ali, você vai ver uma série de gotas ali separadas e tudo mais. E essa folha, com essa camada de cera ali na superfície dela, ela não fica de fato molhada, porque não vai ter a questão da adesão entre as moléculas de água e a cera. Então, tá aqui até um exemplo de uma folha, beleza? A água ela não vai se distribuir igualmente, ficam essas gotinhas aqui, essa folha, ela, de fato, ela não está molhada. E aí, até se cair na tua prova, por que a água molha, né? O que garante, o que faz com que a água molhe? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas é interessante, né? Por que a água molha, né? A água molha por conta da adesão. Tanto que se você pegar o exemplo da folha aqui, a folha ela não está, de fato, molhada. E uma vez que ela se una a uma substância, a uma superfície na qual ela consiga se aderir, ela vai se espalhando de forma igual. Por exemplo, se você pegar uma gotinha de água e jogar num papel, ou num tecido que consiga ficar molhado, tal, com facilidade, num papel. Você jogou aqui nesse pedacinho do papel. Mas repara que daqui a pouquinho, se você for olhar, a gota de água ela não está restrita aqui onde ela bateu. Ela vai se espalhando um pouquinho aí pelo papel por conta da propriedade de adesão. Tudo bem, pessoal? Acho que ficou claro aí. Se não ficou claro isso ou qualquer coisa, só colocar aí nos comentários que a gente dá uma força para vocês. Temos também aí outra que é muito importante, capilaridade, capacidade da água subindo mais em tubos finos, ou seja, a capacidade da água ir subindo por tubos, e essa capacidade é maior em tubos finos. A capilaridade, ela resulta da interação entre a adesão e a coesão. Como assim? Vamos lá, a gente tem esses tubos aqui, beleza? Veja que em um tubo mais fino, as moléculas vão estar bem mais próximas, tanto as moléculas de água entre si, como as moléculas do tubo com as moléculas da água e com as moléculas do outro lado do tubo. Então vamos lá. Isso por si só já faz com que a água consiga subir mais. Mas como é que isso acontece? Então nós temos moléculas de água aqui, beleza? Essas moléculas de água, elas têm a coesão com outras moléculas de água e a adesão com as moléculas do tubo. Porém, tem mais molécula de água querendo chegar aqui. No que isso acontece, essas moléculas que estão chegando, elas vão também formando ali ligação com moléculas de água, formando ligação com as moléculas ali das paredes do tubo e vão empurrando as moléculas que já estão ali na parte de baixo para cima. E aí depois chegam mais moléculas, fazem a mesma coisa, empurrando para cima e para cima e para cima, e assim a água ela vai subindo pelo tubo, né? Isso daqui é muito importante, essa questão da capilaridade, quando a gente estiver estudando lá a botânica, para a ascensão de seiva bruta, né? A seiva inorgânica pelo xilema. Então a capilaridade vai ser muito importante aí para a condução de seiva nas plantas, pessoal. Então estou colocando aqui um exemplo da planta, né? Ilustrando a condução de seiva bruta, aqui os tubos, e aqui mostrando, se a gente pudesse pegar um tubo desse aqui e dar um aumento, a gente veria a adesão das moléculas de água com as moléculas das paredes do tubo e a coesão, né, a união da molécula de água com outras moléculas também de água, capilaridade aí para vocês. Outra propriedade da água é o elevado calor específico. Tem elevado calor latente também, mas o que eu falar para o calor específico acaba servindo para o calor latente. Então vamos lá. Fisicamente falando, o que é o calor específico? É a energia necessária para se modificar, para se variar de 1 grau Celsius, 1 grama de uma substância. Então isso é calor específico. Então, substâncias que tenham elevado calor específico precisam receber mais calor
para aumentar a temperatura ou perder mais calor para diminuir a temperatura. Ou seja, você precisa ter um fornecimento ou uma retirada de energia, de calor, bem grande para variar a temperatura de uma substância com elevado calor específico. E o contrário vale para uma substância de baixo calor específico, beleza? Então a água é uma substância com elevado calor específico. Se a gente comparar o calor específico da água com o calor específico de um metal, como o ferro, o calor específico da água ele é bem maior que o do ferro, ou seja, é muito mais difícil variar a temperatura da água do que variar a temperatura do ferro. Então tem até aqui o exemplo da panela de ferro, já vou citar aí para vocês, né? Vamos lá, você bota uma panela de ferro lá, uma panela de metal no fogo, cheia de água para esquentar. Passam alguns minutos, você vai lá, você consegue meter a mão na água, ela vai estar morninha, mas você consegue meter a mão. Agora, se você mete a mão na panela, provavelmente você vai se queimar. Porque a panela já vai estar bem mais quente do que a água. E isso por quê? Porque o calor específico da água é bem maior que o calor específico do metal que constitui a panela. Vamos supor, você tem piscina aí em casa, bateu sol o dia inteiro na piscina, desde 7 horas da manhã, mas aí você vai lá, meio-dia, 1 hora, a água ainda está geladinha. E aí continua batendo sol até 6 horas, até as 18 horas. Aí você vai lá, 18 horas, já está começando a escurecer, tá, não sei o quê. E aí você volta lá, 19 horas, que já está 1 hora sem pegar sol e tal, e a água ela ainda está morninha, né? Porque do mesmo jeito que é difícil para esquentar, é difícil de resfriar depois. E isso para nós, seres humanos, que temos aí em média 70% da nossa constituição de água, é muito importante. Porque nós somos seres aí homeotérmicos, nossa temperatura corporal ela é constante, tá? E isso muito por conta da quantidade de água que nós temos. Então é muito importante essa dificuldade da água em ter a sua temperatura alterada, até para a regulação da nossa temperatura. E aí, falando em regulação da nossa temperatura, o que acontece quando nós estamos aí num dia muito quente, está muito calor e tudo mais, ou então você está praticando uma atividade física, né? Nós tenderíamos a elevar muito a temperatura do nosso corpo. Mas como é que a gente compensa isso? Sudorese, que é a perda de líquido, né? A gente perde aí também água na forma de suor, e aí essa água, esse suor, né, na verdade, ele evapora, e para evaporar, ele retira calor da superfície do nosso corpo. E aí já até chama a atenção de vocês para uma coisa. Perda de água na forma de vapor é transpiração. A perda de água na forma líquida, no nosso caso, é sudorese. Então, quando você sua, né? Ah, nossa, tô todo suado. Né? Você não transpirou ainda de fato, se o suor está ali, no seu corpo. Você passou pelo processo de sudorese. A perda de água na forma de vapor é transpiração. E aí, só para fazer um paralelo, no caso das plantas, a transpiração também é a perda de água na forma de vapor, porém, nas plantinhas, a perda de água na forma líquida se chama gutação ou sudação. Então tá aí, pessoal, calor específico da água ele é elevado. A água ela também participa de diversas reações químicas. Deixei para vocês aqui um exemplo, onde a gente tem um aminoácido e outro aminoácido. Esses aminoácidos eles se unem formando uma ligação que nós chamamos de ligação peptídica. Ligação de um aminoácido com outro aminoácido se estabelece, né? E é uma ligação peptídica. Ela se dá entre a hidroxila dessa extremidade de um aminoácido com um dos hidrogênios do grupo amino do outro aminoácido. Quando a gente vê proteínas, eu vou falar melhor para vocês sobre isso. Fato é que, repara, HHO, H2O, ou seja, para nós formarmos uma ligação peptídica, ocorre a perda de uma molécula de água. Então, por isso nós dizemos que esse tipo de reação é uma reação de síntese por desidratação, ou também condensação. Síntese por desidratação por quê? Nós ligamos um aminoácido a outro, formando uma ligação peptídica, à custa da perda de uma molécula de água que está aqui no produto. Beleza? Por outro lado, se nós pegarmos o caminho inverso, né, esse dipeptídeo mais água,
essa molécula de água, ela hidrolisa, ela quebra essa ligação peptídica, formando novamente o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Então a água ela participa em diversas reações químicas, tanto nos reagentes como nos produtos. Aqui nesse sentido da síntese, a água é um produto. No sentido da hidrólise, a água ela está atuando como um reagente. Além disso, a água também participa aí da fotossíntese clássica, pessoal. Está aqui a reação da fotossíntese. 6 de CO2 mais 12 de H2O, dando C6H2O6 mais 6 de H2O mais 6 de O2. Ué, água no produto, professor? Sim, já vai guardando isso daí. Na fotossíntese, a gente poderia até simplificar isso daqui, corta o 12 com 6, fica um só 6 aqui, que é o que vocês devem estar mais acostumados a ver. Porém, a água na fotossíntese, ela participa tanto nos produtos como nos reagentes. Ela aparece tanto no produto como no reagente. E outra, todo o oxigênio liberado da fotossíntese é proveniente da molécula de água. Então tá aí, a água participa da fotossíntese. Então, pessoal, existem aí diversos fatores que vão influenciar aí na concentração de água. Nós vamos avaliar aí a concentração, a quantidade de água de acordo com a espécie, com a idade e com o metabolismo. Se a gente pegar a espécie humana, nós observamos que quanto mais velho é o indivíduo, quanto mais idade tem o indivíduo, menor é a concentração de água. Isso acontece porque, com o passar da idade, o hipotálamo, que controla a nossa sensação de sede, vai mandando menos sinais de sede, digamos assim. E também com isso, pessoal, a formação de rugas, né? Uma pessoa mais velha, ela vai ficando enrugada e tal. Isso acontece por conta da desidratação. Se a gente for comparar aqui, nós temos um feto, 94% de água, um adulto, 70% e um idoso, 60% de água. Então, maior idade, menor quantidade de água. O teor de água também varia de espécie para espécie. Se a gente comparar o ser humano com uma água viva ou com uma semente de planta, olha a diferença. E aí, inclusive, isso é muito importante, lá fazendo um gancho, aí, um link com a ecologia, quando a gente estuda as pirâmides ecológicas de biomassa. A pirâmide de biomassa, ela leva em consideração só a massa seca, que é a massa descontada a quantidade de água que aquele ser tem. E por que isso é importante? Porque a massa seca é a que conta lá para alimentação e tudo mais, e os seres eles têm diferentes teores de água, né? Então, cada espécie, cada indivíduo vai ter um teor diferente de água. Além disso, né, a atividade metabólica de um tecido também influencia na quantidade de água que ele vai ter. Ou seja, quanto maior for a atividade de um tecido, quanto mais ativo esse tecido for metabolicamente falando, mais água ele vai ter. Ora, nós precisamos de água para a ocorrência de N reações no nosso organismo. Então, um tecido que seja mais ativo, nós esperamos que tenha aí um teor maior de água. Coloquei aqui para comparar, né? O encéfalo, músculos e aí a dentina. Então, também a atividade metabólica do tecido influencia na quantidade de água que ele vai ter. E aí, para terminar, pessoal, algumas outras funções, como a água atua no equilíbrio osmótico, né? As células elas podem ganhar, perder água, o corpo pode reabsorver mais, menos água. Transporte de substâncias, se a gente considerar aí até o próprio sangue. O sangue tem um teor de água aí bem razoável e são transportadas aí diversas substâncias pelo sangue. Lubrificante das articulações, né? A água também atua aí como lubrificante. E proteção. O nosso líquido cefalorraquidiano, ele tem aí também um bom teor de água, então ajuda na proteção. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Mais uma vez aí reforçando o pedido daí, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like e tudo mais. E também não deixem de me seguir no Instagram, @biouniverso1. Me chama lá, a gente troca uma ideia. Se tiver alguma dúvida aí sobre esse vídeo, é só mandar. Um forte abraço a todos e até a próxima.